Poderoso Deus e eterno, Criador dos céus e da terra, Santo de Israel, Pai dos espíritos, Pai dos órfãos e da viúva, sustentador da vida. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade que é me dada a buscar a Tua face nesta manhã de quinta-feira. Amado Jesus, obrigado pela noite maravilhosa, pelo sono, obrigado pelo café da manhã, obrigado, meu Deus, pelo ar que respiro, obrigado por cada pedido de oração, Senhor, que chega até a mim. Aleluia, glória a Deus. E obrigado, Pai, por esta oportunidade de fazer mais esta oração, suplicar o favor do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor meu Deus, por todos que participam, que oram comigo, que oram por mim, pela minha família. Obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa, que mesmo distante, temos uma amizade, Senhor, como servo do Senhor, uma comunhão. Ó Deus, em nome de Jesus, que esta oração, Senhor, seja feita conforme a Tua vontade, através do Espírito Santo, o ajudador da minha vida, o Consolador eterno. Venha trazer à minha vida uma paz e o gozo lá do céu. Em viver conforme Deus, a vontade divina, a vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo nesta manhã, meu Deus, corta os laços do passarinheiro, Senhor. Quebra as armadilhas de Satanás. Senhor, os grilhões do pecado. Meu Deus, pois, Senhor, Tu sabe o que tirou a humanidade da Tua presença foi o pecado. O pecado separa o homem de Ti, ó Pai. O pecado não deixa o homem Te buscar. O pecado não deixa o homem ter comunhão com o Senhor. E esta foi a razão, meu Deus, do Senhor enviar a Jesus Cristo, Seu Filho unigênito, para vir ao mundo, tomando a forma de homem, para resgatar a comunhão do homem com o Senhor, através da reconciliação, através do sangue da nova aliança, o sangue do concerto eterno. Amado, querido Deus, e assim, ó Pai, o homem pode voltar no seu lugar de origem, à Sua presença. Meu Deus, Senhor, obrigado por todos aqueles que entenderam e compreenderam a razão da morte de Cristo e decidiram entregar a vida a Cristo e abandonar os seus pecados e continuar servindo a Ti. Obrigado, Deus, por milhões de vidas que já foram salvos. Obrigado por milhões de vidas que já foram regeneradas, justificadas. Aleluia. Meu Deus, meu Pai. E agora, Senhor, continuando, lutando
para santificar cada vez mais a nossa vida. Santidade do Senhor é a necessidade de todos os nós, de todos os salvos, Jesus. O Senhor nos salvou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos justificou, mas ainda não somos perfeitos, Jesus. Enquanto estivermos neste corpo, temos a necessidade de buscar de Ti o aperfeiçoamento, a santificação, com a ajuda do Espírito Santo. Meu Pai, somos falhos, meu Deus, somos pequenos, somos fracos, meu Deus, mas quando nós nos enchemos da Tua palavra, nos tornamos fortes. Quando nós enchemos-nos da Tua graça, louvado seja o Senhor. Por isso, Pai, nesta hora de oração, Deus, o nosso foco maior, o nosso alvo maior é o céu. Querido e eterno Deus, querido e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento de oração, ó Deus bendito, ó Deus soberano, ó Deus de poder, entra com providência, meu Pai, entra com a providência, Jesus, e realiza o grande milagre, e realiza uma grande obra. Amado e eterno Deus, Criador de todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, que o Senhor, pelo seu Espírito, Pai, revela sua vontade para todos que o buscam. Deus, continue sustentando a minha casa, continua Deus trabalhando na minha vida, na vida da minha esposa, das minhas filhas, do meu genro. Guarda minhas netas, que ainda são crianças, Senhor. Mas, ó Deus, nesta hora de oração, os sinais, Jesus, da Tua vinda, cada dia que passa são mais frequentes. Ajuda-nos a estarmos preparados, Senhor. Senhor, que bom seria, meu Deus, que nós, membros da igreja, nós salvos pela graça, aleluia, pudéssemos viver neste mundo sem falhar, sem cometer nenhuma falha. Ah, que bom seria, Senhor, se todos nós pudéssemos viver, aleluia, blindado do pecado, dos erros humanos. Mas infelizmente, Pai, há, meu Deus, uma lei que guerreia em nossos membros do velho homem, da velha natureza. Mas o Senhor sabe, Deus, que não há homem perfeito, não há homem que não peque, Deus. Aleluia, mais uma coisa eu sei: se o homem for sincero e sincera contigo, alcançará graça, porque a sinceridade agrada ao Senhor. Amado, querido Deus, querido Pai, ajuda-nos, ó Deus, a ser sincero em tudo. Ajuda-nos, ó Deus, a ser sincero em tudo. Ainda que somos falhos, pecadores,
Ajuda-nos a rejeitar a mentira, rejeitar o engano, a hipocrisia. Ó Deus, porque o Senhor veio ao mundo, Jesus, trazer vida e vida com abundância, a reconciliação, Senhor. Ó Deus, nesta manhã, dá força para seus filhos, suas filhas, permaneceres fiel a Ti, Senhor, lutando com garra, coragem e determinação, com firmeza, Senhor. Pai, neste momento de oração, traz-nos, ó Deus, a sabedoria que é proveniente lá do céu, a sabedoria que é proveniente lá da glória. Amado e eterno Deus, pois todo aquele, Jesus, que reconhece os seus pecados, todo aquele, Jesus, que reconhece a sua fragilidade, esse tem maior facilidade de reconciliação, fazer uma aliança com o Pai, fazer uma aliança com Deus, através da mediação do Teu sangue derramado na cruz, Jesus. Amado Pai que estás no céu, nesta hora bendita de oração, Senhor, eu clamo, eu suplico misericórdia. Eu suplico, Deus, a Tua graça e a realidade da vida. Pai querido, Pai santo, Deus de glória e poder, venha, Senhor, através da palavra, revelar os mistérios do céu para a igreja, mas também, ó Deus, revelar os mistérios da injustiça que já opera no mundo, para que a igreja não seja enganada, para que os Teus filhos não sejam enganados. Ó Deus bendito, ó Deus poderoso, ajuda, Senhor, milhares de pessoas que ainda estão nas trevas do pecado, preso por Satanás, no grilhão da idolatria, prestando as suas devoções a ídolos que não pode salvar. Milhares de vidas, Deus, prestando sua reverência, sua adoração, sua veneração a ídolos que não pode libertar, que não pode perdoar, porque são ídolos mudos e surdos, que nada pode fazer. Deus, liberta milhões e milhões de vidas que ainda são presas, escravos de Satanás, porque ainda invoca os demônios, são invocadores de demônios, são invocadores de espírito de adivinhação. Senhor, mas o Senhor Jesus, pela morte na cruz e a Tua ressurreição, tem poder de reconciliar milhares de vidas com o Pai. Senhor, ó Jesus amado, convence pelo poder do Espírito Santo almas, para que eles possam ter o nome escrito no livro da vida, para que eles tenham o direito de viver contigo a eternidade. Senhor, porque será muito triste para aquele que rejeitar a Ti, Jesus. Será muito triste para aquele que rejeitar a Ti, Senhor, porque aquele que rejeitar a Ti, aquele que Te negar diante dos homens, serão negados diante do Pai Celestial. Senhor, e aqueles que aceitar a Ti, confessando a Ti como Senhor da sua vida, será confessado diante do Pai Celestial.
Jesus, Satanás engana o homem. Milhões de vidas enganadas por Satanás. Porque, Senhor, eles não aceitam Jesus, o Senhor, como o verdadeiro Deus. Eles não te aceitam, Jesus, como o único Salvador do mundo, o Deus, o Criador dos céus e da terra. Eles não te aceitam que o Senhor é o Deus, o Criador de todas as coisas, que se fez carne e habitou entre os homens para salvar os homens. Ó Deus, por causa da ignorância do pecado, milhões de vidas, Senhor, rejeita a Cristo Jesus como Senhor de suas vidas, e por esta razão não há meio de salvação. Pai, o Senhor quer salvar a humanidade, mas a única forma de salvar o homem é através do teu Filho Jesus, que morreu em uma cruz, ressuscitou o terceiro dia e está vivo para todo sempre. Ó Deus, e eu peço em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, faz resplandecer a luz do Evangelho, Pai, na mente de milhões de vidas, para enxergar que o plano de salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus bendito, ó Deus soberano, ó Deus da glória, faz resplandecer, Senhor, na mente de milhões de vidas que ainda estão cegos, não enxergam a salvação em Ti, Jesus, mas buscam ídolos mudos e surdos, e quanto estão invocando as entidades malignas, ao invés de invocar o Teu nome, Jesus. Senhor, mas nesta hora de oração, a minha súplica, o meu pedido é que o Senhor faça resplandecer na mente dos teus filhos, na mente de suas filhas, aleluia, o resplendor da glória celestial, a palavra que transforma, a palavra que ilumina, a palavra que dá direção. Espírito Santo de Deus, convence os ateus, convence os idólatras, convence, Senhor Jesus, os feiticeiros, convence, Senhor, os orgulhosos, arrogantes, soberbos, convence os bêbados, convence os maldizentes, convence os homicidas, convence, Espírito Santo de Deus, aleluia, convence, Senhor, aqueles que vivem pecando, convence os devassos, Espírito Santo, em nome de Jesus, convence os efeminados, convence, Senhor, os satanistas, arrepender, porque ainda há oportunidade para toda essa classe de gente, Senhor. Convence, Espírito Santo de Deus, porque se essas gentes se arrepender e abandonarem as suas práticas e reconhecer Jesus o Senhor como Salvador, eles serão perdoados, eles receberão perdão, eles receberão nova vida e terão direito de ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Espírito Santo de Deus, convence aqueles que já foram crentes um dia, aqueles, meu Deus, que experimentaram a palavra, fizeram participante dos dons celestiais,
provaram o Espírito Santo, mas desviaram o Senhor, viraram as costas, foram enganados por Satanás, estão lá no mundo de treva, mas o Senhor tem poder de convencer. Convence, Espírito Santo, convence estas vidas e traz de volta. Senhor, quanto Jesus, meu Deus, aqui mesmo na cidade, Senhor, quantas jovens foram cheias do Espírito Santo, se tornaram jovens de oração, mas por causa de deixar a rebeldia entrar no coração, acabaram caindo e hoje estão no mundo da fornicação, no mundo da ignorância e na dureza de coração. Ah, Jesus, mas nesta manhã eu clamo por salvação. Jesus, eu te apresento, ó Deus, milhares de adolescentes, Senhor, que não obedece pai, não obedece mãe, por causa da cegueira, do orgulho, da arrogância. Senhor, faz um milagre. Quantos adolescentes, Deus, achando que já são donos de si, não honra pai, não honra mãe, e Satanás está arrastando para o abismo. Quantos adolescentes, quantos jovens sendo arrastados pela força maligna, pelo ocultismo de Satanás. Senhor, o ser humano é assim. O ser humano tem maior facilidade, Pai, de pender para o lado das trevas do que para a luz. Mas a igreja ora, a igreja clama. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu poderia, Senhor, nesta oração, mencionar centenas, dezenas de vidas que eu conheço. Aleluia, Deus, mas o espaço é pequeno para a gravação desta oração. Ah, Deus, mas que o Senhor sabe quantas vidas estão aqui na minha mente que precisam de um socorro. Ó Deus, realiza um milagre, realiza uma grande obra. Querido Espírito Santo de Deus, mãe, Senhor, angustiada por ver o filho no mundo do crime, mãe insegura por ver os filhos no tráfico, avós triste por ver os netos, neta no mundo da orgia, da prostituição, mas ainda há esperança, porque Jesus, tu veio para reconciliar. Tu veio para reconciliar o mundo com Deus, mas o mundo precisa aceitar. Amado Deus e Pai, eu lhe apresento, Deus, quantos homens que estão hoje no mundo, um dia receberam, ó Deus, o reconhecimento de obreiro, foram ordenados ao ministério, estão caídos. Ah, Jesus, aqui mesmo na cidade eu conheço homens que foram presbítero da igreja, hoje dominado pelo alcoolismo, não consegue se levantar, entra no culto e não consegue parar. Ah, meu Deus, quantos estão assim, vencidos pelo mundo de pecado, mas eu clamo por eles, Pai. O Senhor tem o poder de restaurar, o Senhor tem poder de fazer uma obra, o Senhor tem poder de fazer um milagre. Amado, querido Deus, querido Pai, ó Jesus, o Senhor veio ao mundo para a reconciliação do homem com Deus, porque tudo aquilo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, abre a mente de milhões de vidas,
Deus, que esta oração possa chegar a muitos lugares, que milhares de vidas possam tomar uma decisão e entregar a vida a Ti, Jesus. Abençoe os novos crentes que abandonaram o pecado, estão dando os primeiros passos de fé, já estão enfrentando lutas e perseguições. Deus, dá graça, dê graça, Jesus. Deus, salva, Jesus querido, vidas ali em Moçambique, em Angola, pessoas, meu Deus, presas na força e no poder da religião, do islamismo. Deus, obrigado pela vida da irmã Zinaida, da irmã Edna e de tantos outros que eram muçulmanos. Hoje estão servindo a Ti, Jesus, como membro da igreja do corpo de Cristo. Deus, eu quero apresentar a Nifa, aquela jovem, faz um milagre naquela vida. A Sarifa também. Jesus faz uma obra. Quando o Senhor salva, Jesus, pessoas como estas, é um prejuízo enorme para o inferno. É uma humilhação para Satanás. Quando pessoas assim decidem abandonar o pecado, a religiosidade e entregar a vida a Ti, Jesus. Cada alma que o Senhor salva, Jesus, é uma humilhação para o diabo, é uma humilhação para o reino das trevas. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, cada pessoa que aceita a Ti, Jesus, como Salvador, aleluia. Ó Deus, Satanás se sente humilhado, Satanás se sente desprezado de uma forma que ele não esperava. Faz com que milhares de vidas, Jesus, decida abandonar o mundo e vir para a igreja, entregando a vida a Ti, Senhor. Quebra o orgulho de Satanás, Jesus. Cada alma que se arrepende, cada alma que se converte, aleluia, é o poder divino humilhando Satanás, é o poder divino quebrando o orgulho do diabo e reconciliando vida com os céus. Amado, soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Espírito Santo, faz milagre acontecer. Dá entendimento a esta moça, Jesus, que ser crente, vir para a igreja dos crentes, do protestante, não é mudar de religião, é fazer uma aliança com os céus, é fazer uma aliança com Cristo, porque é a única igreja que prega a salvação em Cristo Jesus é a igreja evangélica, a igreja protestante. Porque Deus, uma religião que ensina o povo a ser devoto de outras pessoas, de outros objetos, e que rejeita a Cristo como o único mediador entre o Senhor e os homens, são falsas religiões. Deus, todas as religiões, Pai, que rejeitam Jesus Cristo como o único Salvador, são um laço de Satanás para levar as almas ao inferno, porque não existe outro meio de salvação a não ser através de Teu Filho. Por isso, Deus, ajuda milhões de religiosos, aleluia, a abandonar as suas crenças pagãs e entregar a vida a Ti, Jesus, como Salvador, porque é a única maneira do homem entrar no céu, é a única maneira do homem ser chamado Filho de Deus, Pai, é aceitando a Teu Filho Jesus Cristo. E é isso que Satanás não quer. O diabo não quer que as pessoas reconheçam Jesus como Salvador. Satanás não quer que as pessoas reconheçam Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas, para receberem o poder de ser chamados filhos de Deus. Pai, esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Eu quero deixar o convite para você que ainda não fez uma aliança com Jesus. Faça uma aliança com Jesus agora mesmo
e receba o poder de ser chamado filho e filha de Deus. O que é fazer uma aliança com Jesus? É você reconhecer que você é um pecador, uma pecadora, que você precisa de alguém para perdoar teus pecados, e o único que pode perdoar os teus pecados é Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz. Fazer uma aliança com Deus é reconhecer que Deus te deu o maior presente de salvação, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar. E quando você fizer uma aliança com Deus, o seu nome será escrito no livro da vida, lá no céu. E você estará livre da condenação do inferno. E você então começa a buscar ao Senhor Deus através de Cristo Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, a buscar a Deus em oração, estudar a Bíblia e frequentar os cultos, passar pelas águas do batismo, por imersão e participar da ceia e perseverar até o fim, seguindo a Cristo como membro da igreja. Amém? Faça isso, procure a igreja da sua cidade, procure o líder da igreja, o pastor, o missionário, para te orientar melhor, e ele vai te orientar como fazer uma aliança com Deus. Que Deus te abençoe.